principal motivo dessa reunião, é claro, é ter o contato com as escolas, né? Essa reunião, esse momento que as escolas têm com relação a essa parte financeira, ela é muito importante, até porque tem que existir um elo muito firme entre a escola e a DIRED, né? Eu estou falando mais em relação à parte financeira, mas é claro como um todo. Por quê? Porque a execução de recurso, seja ele qual for, é uma coisa muito séria. Qualquer vacilo que a gente possa dar, é possível que você tenha que desembolsar um recurso seu para repor, né? E não é nada legal, porque imagine você ter a necessidade de pagar um imposto, sei lá, né? E ter que tirar do bolso. Esse dinheiro não volta mais para você. Tá? É como se você estivesse dando esse dinheiro para o Estado. Então, isso não é interessante para ninguém. Se tem recurso para o pagamento de tudo que é necessário, inclusive os impostos, então que seja usado da forma devida. Tá certo? Então, como eu estava falando, esse momento é muito importante. Então, a gente tem que estar sempre junto. O financeiro da DIRED, hoje, somos poucos. Tá? Nós estamos recebendo o reforço de Shirley, que ela vai passar uma temporadazinha aí conosco. Tá? Mas nós somos poucos para a quantidade de escolas. Então, por isso que nós fizemos no início do ano, nas prestações de contas federais, nós fizemos aquele cronograma, que eu acho que foi bacana para todo mundo. Né? Eu acho que ficou legal porque cada um vinha no seu dia, não tinha aquele tumulto todo. Então, eu acho que foi bem interessante a experiência e daí a gente vai continuar dessa forma. Com relação, eu queria já falar com relação ao convite que foi feito no grupo. Na verdade, quando eu fiz o convite, aí depois eu coloquei uma pequena observação. Né, que aí tiveram várias interpretações que eu sabia que iam ter, mas que era necessário. Eu coloquei lá dizendo assim, que o não comparecimento na reunião provavelmente ia provocar a não liberação do recurso do PAG para a escola. Aí, é claro que na hora que a gente lê isso, a gente sente que isso daí não é um convite, é uma intimação. Né? Eu sei que o pensamento foi esse. Mas a ideia é porque é o seguinte, um dos critérios realmente para o recebimento da primeira parcela é estar presente nesta reunião, porque a relação de frequência ela vai para o fundo estadual e eles vão liberar também de acordo com essa relação. Então, imagine que eu não coloco isso, aí por algum motivo a escola não vem, ou não manda ninguém, nenhum representante da escola, e depois diz, eu não sabia que era dessa forma. Então, assim, ninguém pode dizer que não sabia. Né? Então está todo mundo consciente que realmente era necessário a presença de um participante, pelo menos, da escola. A gente colocou diretor, tesoureiro e / coordenador financeiro, porque tem escola que também não tem coordenador administrativo financeiro, só tem o tesoureiro. Então, poderia vir os 3, 2 ou 1. Tá? O importante é que a escola esteja representada, porque vão ser dadas informações, existem algumas novidades em relação ao PAG que vocês já devem ter escutado por aí, tá? Mas que é importante que você escute realmente durante a reunião. Tudo bem? Nossa reunião ela foi marcada das 8 às 13. Nós não vamos chegar às 13, não se preocupem. Tá? Às 10 horas deve ter uma paradazinha para o lanche, né? Porque teve aquele lanche coletivo que eu coloquei lá. Quem, né, trouxe, a gente vai depois ter ali. Nós devemos chegar em torno das 11h40, mais ou menos, nossa reunião. E daí vai ser lida a ata, porque existe uma ata para essa reunião, e daí vai passar a listagem para todo mundo assinar. Então, eu estou falando isso porque quando chega às 11 horas, aí a roupa começa a pinicar, né? Ou é a cadeira, e a pessoa começa a ficar meio sem jeito, meio agoniado, querendo sair. Então, eu sei, e os outros compromissos que tem, então... já avisando para que vocês fiquem tranquilos, já pode avisar, pessoal, vou chegar um pouco mais tarde aí, manda um zap, chegar de tanto, eu estou chegando por aí, mas aí vocês já tem mais ou menos a noção do tempo que vocês vão passar aqui. Claudinha também, ela pediu um momento, ontem ela pediu, ela deve vir hoje novamente, no final, para dar algumas orientações para vocês, com relação à parte de, se não me engano, turma, essas coisas, que é a parte dela, né?
Então, ela pediu um momento. Então, após nossa reunião, quando estiver encerrando, eu já peço para chamar a Claudinha para que ela possa passar essas informações para vocês. E, provavelmente, também, Paulo, que é do administrativo, que ele é a parte de protocolo, ele está com alguns documentos lá que ele provavelmente vai trazer uma listagem ou vai mandar para ver com os diretores para que passe lá e veja para receber ou dar ciência nesse documento que está com ele. Ok? Então, vamos começar. Queria começar também dando as boas-vindas, né? Para quem não me conhece, eu nem falei meu nome, ó. Meu nome é Thales, tá? Faço parte do setor financeiro. Quando eu estava dando uma olhada no material, eu achei interessante essa frase aqui, que eu acho que é bem a cara da escola, em todo e qualquer momento, né? Nenhuma aventura pode ser tão ousada quanto a coragem de viver por um ideal. Por que isso? Porque todo mundo reclama de salário, né? Apesar de nós estamos recebendo em dia, mas o salário do professor realmente é muito defasado do que deveria. Então, basicamente, quem entra nessa área, entra por um ideal e entra pelo amor mesmo. Quando assume a direção da escola, quando a gente assume a direção da escola, a gente não tem a menor noção do que a gente vai encontrar pela frente. Né? Não tem a menor noção. Então, mas só que a gente vai crescendo, é uma experiência muito boa. Quando você está dentro desse processo, muitas vezes você fica angustiado. Né? Mas aí você vai aprendendo, você vai amadurecendo nas dificuldades, e daí lá na frente, às vezes passa por uma mesma dificuldade e você faz, isso é muito fácil de resolver, porque você já teve experiência. Né? Mas só que a questão é que todo dia tem uma novidade. Aí todo dia é um desafio diferente. Então, se a gente não tiver o ideal, se a gente não tiver amor, se a gente não vestir a camisa, a gente não consegue. Né? Então, às vezes acontece de a gente querer desistir, mas a gente tem que persistir. É claro, às vezes não dá. Eu sempre digo assim, direção da escola não quer dizer que você não tem férias. Sabe por que eu digo isso? Porque eu perdi 2 quando eu estava na gestão. Então, muitas vezes você pensa que quando você não estando na escola, a escola não funciona. Não é assim que parece, né? Por quê? Porque tudo é o diretor. Deu certo, a equipe trabalhou muito bem, está tudo uma maravilha. Deu errado, não, o gestor é o culpado. Não é assim? Ou estou falando besteira? É assim mesmo, né? Então, na gestão, é interessante que a gente sempre tenha esse apoio do grupo, da escola mesmo. Porque se você sair hoje para tirar 15 dias, é claro, a gente sai, até tira alguns, se afasta, né? Não tira férias. Se afasta, mas as ligações continuam, você continua resolvendo problema. Muitas vezes você tem que estar na secretaria em reunião ou até mesmo prestando contas. Né? Mas quando vocês tiverem possibilidade, o restante do grupo assume. Tá? A escola tem que trabalhar unida. Tá certo? Então, você tem que delegar e que cada um funcione. Vou dar um exemplo. Lá na escola, quando eu estava na direção, eu não tinha ninguém para fazer prestação de contas. Não tinha coordenador financeiro e a minha tesoureira realmente não entendia. Então, eu tive que aprender. Eu não tive ninguém pegando na minha mão, mostrando como é que fazia, não. Fui pegando as prestações antigas da escola e comecei a olhar, tentar entender a lógica daquela prestação, de como é que ela fazia, e fui fazendo a minha, trouxe uma vez, não deu certo, trouxe a segunda, não deu certo, trouxe a terceira, e assim sucessivamente. Às vezes acontece, o pessoal, já vim 3 vezes aqui, normal, porque às vezes acontece de você olhar a prestação, você olha ela umas 3 vezes, quando chega aqui está faltando assinatura, não é? Então, o que é interessante? Na hora que se você ou o seu coordenador prepara, organiza toda a prestação de contas, depois alguma outra pessoa tem que passar o pente fino, alguém que entenda da prestação. Olhar se está faltando assinatura, olhar se está faltando carimbo. Sabe por quê? Porque isso é melhor para vocês. Vocês trazem, de repente, vocês vão começar a trazer uma vez só a prestação. Ou se trazia 5, vai trazer 2, 3, para poder a prestação ficar.
Tá? Então, isso vocês ganham tempo. É muito mais tranquilo. E até porque a gente sabe que o gestor, ele praticamente não pode se ausentar da escola. Porque na hora que se ausenta, alguém liga. O gestor está aí? Tá, não. Esse de gestor nunca está na escola. Né? E às vezes tem até um funcionário que diz, não, tá aqui não. Já deixa entender que, tipo assim, nunca vem. Apesar da pessoa estar lá o tempo todo. Mas é normal. Faz parte. Né? Faz parte. Então, a prestação de contas, essa parte de cálculo, ela não é difícil. Inclusive, hoje tem o Excel, que é uma ferramenta extremamente poderosa para esse objetivo. Porque você não precisa praticamente fazer cálculo. Porque na hora que você coloca, ele já vai calculando, já vai está indexado a outros formulários, já joga lá na frente. Eu coloco o valor no ofício, lá no parecer do Conselho Fiscal, que é a última folha da prestação, já fica preenchido com o valor que entrou, com o valor que foi gasto em custeio, em capital, inclusive por extenso, né? Então isso facilita muito a vida. Como eu estava falando, quando eu estava na gestão, eu estava fazendo a prestação de contas e era assim, porque eu falo isso porque assim, na escola, como eu estava comentando, tudo é o diretor. A coordenadora pedagógica chega e suspende um aluno. Nem se preocupe que esse aluno ou o pai do aluno vai conversar com você, diretor. Pois é. O coordenador pedagógico tem a função pedagógica de orientar os alunos. Se um aluno fez uma coisa que realmente foi necessário receber uma suspensão, foi dado. Né? A função dela foi exercida. Mas aí vem atrás do diretor, porque tudo é o diretor. Às vezes fala com o vice, o vice diz uma coisa, aí vai falar com o diretor para ver se ele muda. Não é assim? Então, lá na escola, seja qual for, às vezes você está dando uma aula e alguém chega na porta, fala uma coisa, quando você volta para retomar a aula, você se perde, você não sabe onde é que você está. Então, você tem que parar, pensar um pouquinho para poder começar novamente da onde você parou. Prestação de contas é mais ou menos por aí. Você está na escola fazendo a prestação de contas, aí chega um aluno. Professor, é porque o menino me beliscou. Pronto, você já perdeu. Chama o menino aqui, aí vai conversar. O menino belisca o bichinho, não. Aí vai conversar um pouco, perdeu já a linha. Aí você vai ter que parar mais um pedaço para ver onde você... Qual raciocínio você parou para daí dar continuidade. Então eu fechava a porta da sala, entregava o telefone para a coordenação, digo, resolva, não estou na escola. E assim eu comecei a fazer a prestação na escola, porque antes eu levava para casa. Né? Porque normalmente a gente tende a levar trabalho para casa, então eu levava. Aí eu digo, não, se eu estou na escola o dia todo, eu vou fazer na escola, não vou levar mais trabalho para casa. E assim eu comecei a fazer dentro da escola. Por isso, eu comecei a utilizar o Excel. Mas ainda bate, né? Então, eu comecei a utilizar o Excel justamente porque facilitava a minha vida. Antigamente era tudo no Word. Tudo no Word. Todas as planilhas eram no Word.